Fendidos, olá, a paz do Senhor. Quero meditar um pouco sobre esse tema, sobre o livro de Neemias. Neemias, conhecido como reconstrutor, o grande líder, modelo de liderança, modelo de reconstrução, restauração em tempos de crises, um modelo bíblico para a liderança. A liderança atual deve recorrer ao aprendizado, às lições extraídas do livro de Neemias. Neemias é um dos livros históricos, faz parte dos livros históricos do cânon sagrado. O capítulo 3 de Neemias fala sobre os que trabalharam na edificação do muro. O primeiro, ele pede carta ao rei, onde ele servia como copeiro provando do vinho para depois o rei tomar. Ele pede cartas. No 2, Artaxerxes, que era o rei, permitiu que ele fosse a Jerusalém. O 2 é a permissão. No 11 do 2 ele diz assim, Neemias: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fome, e o viveiro do rei, e não havia lugar por onde passasse a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale. E assim voltei, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então eu disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Uma das coisas que mais é autodestrutiva, que destrói, que vem ao chão, que leva ao chão, que leva o homem no estado de opróbrio, é se conformar com a situação devastadora. O homem tem essa tendência, vulnerabilidade de se conformar com a situação, ainda que seja ruim, ainda que seja crítica, ainda que não há nenhuma beleza, ainda que tudo pareça mal, o homem tem a forte tendência de se conformar, de se adaptar ao ambiente, ainda que esse esteja as condições precárias, ruim. Já fazia tempos que o muro de Jerusalém havia destruído, havia sido saqueado e posto a fogo, e os seus muros consumidos pelo fogo e fendidos. O tema desse vídeo que eu ressalto aqui é sobre a questão dos muros fendidos. Sabemos que um muro totalmente alinhado, aplumado, é muito mais difícil de cair. Agora um muro onde representa rachadura, onde representa fendas, rasuras, é muito mais fácil ele cair. Como estão os nossos muros? Nossos muros estão erguidos, ou eles se encontram com fendas, ou eles se encontram prestes a cair. Muro fala de firmeza, muro fala de limitação,
Muro fala de princípios. Muro fala de segurança. Talvez uma das causas de muitas coisas não se sustentar hoje na questão da moral, da ética, venha a ser nós estar com os muros ao chão, estar com os muros caídos, muros fendidos. Parece que se torna algo mais simples possível de se derrubar os muros. E a primeira coisa que nós destaca aqui no texto, no 3, é que poucos homens estavam ali primeiramente com Neemias. Ninguém edifica, ninguém constrói só. Ninguém faz as proeminências mais grandiosas da vida sozinho. Nem o próprio Deus construiu, edificou, veio à existência o mundo sozinho. O homem não trabalha sozinho. O homem não deve de maneira nenhuma se portar de forma egoística, sem a contribuição, sem a cooperação, sem a força dos demais. Neemias sabia muito bem disso. O desejo, a contrição, a tristeza que estava no coração dele não fez com que ele tentasse reconstruir os muros, que é muito mais difícil do que construir, dá muito mais trabalho. Neemias não teve esse desejo de exaltar, se promover. Ele contou com a colaboração de muitos homens para a reconstrução dos muros. No 3 ele fala a lista dos que contribuíram na reedificação dos muros. Jerusalém, a cidade santa, a principal fortaleza, o que guardava, o que demonstrava propriedade exclusiva, os muros, estava o chão. Hoje há muitos muros no chão, se torna mais vulnerável. Hoje somos mais vulneráveis com relação a nós deixar os princípios, priorizar os princípios bíblicos, a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática e conduta de todo cristão, por desprezo a ela, é um tipo de muro fendido hoje. Neemias vai ali contemplar os muros de Jerusalém. E ele passou pelos vales, porta da fonte, do dragão, do monturo, à noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei e entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam ninguém que ele intentava tal coisa, até chegar o momento certo dele convocar o povo de Jerusalém. Aqui há um detalhe, há uma lição. Às vezes tentamos fazer algo, às vezes propomos algo no nosso coração, mas aí nós declaramos para todo mundo, falamos para todo mundo, falamos para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Isso pode ser frustrado. Há projetos, há planos que não devem ser do reconhecimento de alguém antes do momento certo, antes da hora certa. Neemias foi um líder, estrategista e sábio. Neemias soube como arquitetar, planejar, projetar e exercer essa grande obra. Mas devemos destacar o fato que todo líder ele sofre oposições. A unanimidade para o líder é algo perigoso. Quando todos concordam, vale rever os conceitos nessa hora. A unanimidade é perigosamente para o ser humano, para o líder. Deve ter oposição, deve ter rejeição, deve ter resistência. Isso faz com que o líder se impulsione mais ainda. Às vezes alguns não querem sofrer oposição, querem só unanimidade. Aqueles que querem unanimidade estão demonstrando que ainda estão despreparados